Oi, pessoal! Prontos para mais uma aula de Química com a professora Luciana? A aula de hoje é sobre tabela periódica. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar da tabela periódica, certo? Então, temos aqui uma tabela periódica e eu trouxe para vocês algumas outras. Esta é a do nosso livro. Esta aqui é uma bem pequenininha, olha aqui, ó. E mais uma que se diz tabela de provas. Por que é uma tabela de provas? Porque é uma tabela que não contém o nome dos elementos, apenas o símbolo, o número atômico e a massa atômica, ok? Então vamos começar o nosso estudo por essa tabelinha aí. Então, a tabela, ela é atribuída a Mendeleev, apesar de outros cientistas já terem classificado, terem organizado os elementos, mas o Mendeleev foi o mais especial, foi o que foi mais longe. Na época dele, pessoal, havia apenas o conhecimento de 63 elementos. Isso foi em 1869, ou seja, há 151 anos atrás. Ok? O que Mendeleev fez? Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico, mas também levou em consideração a configuração eletrônica dos elementos, ou a distribuição eletrônica destes mesmos, certo? E, além disso, as propriedades químicas de cada elemento. E ele organizou uma tabela que continha todos os elementos conhecidos. Atualmente, nós conhecemos e estão na tabela 118 elementos químicos, ok? Esta minha aqui só vai até o 114, ok? Porque são elementos bem novos que estariam aqui na sequência, olha aqui, ó. Ok? Então, para o nosso estudo, tem tabelas, tá? Que tem informações magníficas sobre os elementos. Para nós, não há necessidade de tantas informações, somente por curiosidade, não é? Então vamos lá. O que interessa para nós na tabela periódica? A tabela periódica, ela também está organizada por famílias. O que são famílias ou grupos, como alguns costumam chamar? São as colunas, ou seja, são as linhas verticais da tabela periódica. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui são famílias. Quantas famílias a gente tem na tabela periódica? 18. A contar daqui, ó. Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok? Também a gente tem a classificação por períodos. Quantos períodos existem na tabela periódica? 7 períodos. Que nós começamos a contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui, ó. 7º período. Esse número 7, o que ele significa? Significa as camadas dos átomos, né? Os átomos podem ter até 7 camadas. Então, os períodos correspondem às camadas dos átomos, ok? Ah, professora, mas tem duas tripinhas aqui embaixo. O que são esses elementos? Estes elementos, na verdade, eles estão aqui, ó, na família número 3, no 6º e no 7º período,
ok? Essa primeira linha aqui, a gente chama ela de lantanídeos. Os lantanídeos estão na família 3, no 6º período. A segunda tripinha aqui são chamados actinídeos. Os actinídeos estão também na família 3, no 7º período. Então, qualquer elemento desses aqui, certo? Eles estão na família número 3. Em que período estão esses aqui, os primeiros aqui? Estão no 6º período. E os actinídeos, qualquer elemento aqui, estará no 7º período. Certo? Bom, a gente sabe que tem famílias que têm nomes especiais, outras não. Então, vamos ver agora. Nomes das famílias da tabela periódica. Então, assim, a primeira família